Olá você que vem prestar aqui o nosso Concoc 2012. Eu sou Marcelo, professor de Química, e vou dar algumas dicas a respeito do conteúdo das nossas questões. Então, vamos começar pelo átomo. O átomo, que afinal de contas compõe a matéria e que o ser humano sempre teve grande dificuldade em lidar com o mesmo. Afinal de contas, o átomo, você não consegue simplesmente pegá-lo, colocar uma balança, fazer uma pesagem, e sempre existe uma grande dificuldade nesse aspecto. Então a história do átomo começa lá na Grécia Antiga, há 400 anos antes de Cristo, com Leucipo e Demócrito. E devemos a esses filósofos, inclusive, a própria palavra átomo, que vem do grego. A significa não, tomo, divisível. Então, segundo os gregos, átomo seria aquela parte indivisível da matéria, né? Você vai fracionando a matéria e chega ao átomo. E é importante você dominar também conhecimentos a respeito dos modelos atômicos. Os químicos criaram modelos para poder explicar o átomo. Então, passando aí pelos modelos atômicos, modelo de Dalton, que seria o modelo da bola de bilhar, modelo de Thomson, que traz a questão da carga relacionada à matéria, modelo do pudim de passas, o modelo planetário de Rutherford, onde você tem no núcleo prótons de carga positiva e os elétrons de carga negativa que ficam ali circundando esse núcleo. E depois o modelo atômico de Bohr. Bohr, que já traz as camadas de energia, camadas K, L, M, N, O, P, Q, onde você tem aí também a questão do quantum. O elétron recebe energia, salta para camadas mais distantes do núcleo. Quando retorna, ele emite o fóton, ou seja, ele devolve essa energia. Depois, passando por um outro assunto também bastante importante, a tabela periódica. Tabela periódica com seus 114 elementos já reconhecidos pela IUPAC. E nós temos que a matéria nada mais é do que uma combinação desses elementos químicos. E os químicos têm toda uma organização para isso. Então você tem aí na tabela periódica as 18 colunas, que seriam os grupos ou famílias, e os 7 períodos. E, de acordo com a distribuição eletrônica dos elementos, você faz essa localização de família e período. Lógico que para isso é importante também você dominar a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus Pauling. Diagrama que possibilita essa distribuição sempre em níveis e subníveis de energia, em uma distribuição crescente, no sentido de energia, né? Então, além do átomo, de tabela periódica, também recomendo o estudo das ligações químicas. Afinal de contas, é através de ligações químicas que nós temos aí os compostos. E por que os átomos se procuram para fazer essas ligações químicas? Nós temos a chamada regra do octeto, segundo a qual os átomos adquirem estabilidade quando atingem 8 elétrons na camada de valência, semelhante aos gases nobres. Os gases nobres são estáveis com 8 elétrons, com exceção do hélio. O hélio é estável com 2 elétrons na camada de valência. E, só fechando, é bom lembrar que essas ligações elas são classificadas em ligação iônica, ligação covalente normal, ligação covalente dativa e ligação metálica. Ligação iônica, aquela que ocorre entre metal e ametal. Um doa e o outro recebe, ou metal e hidrogênio. A ligação covalente ocorre entre aqueles elementos que precisam receber elétrons, ou seja, ametal com ametal, hidrogênio com hidrogênio e ametal com hidrogênio. E a ligação metálica, que não é explicada pela teoria do octeto, mas sim pela teoria da nuvem de elétrons, onde você tem núcleos metálicos que ficam envoltos e submersos em uma nuvem de elétrons. Era isso que eu queria passar para vocês e de antemão já desejo a todos uma boa prova. Até mais!